Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar quais são as taxas que a gente tem que pagar ou que estão embutidas quando a gente investe em fundos imobiliários. Fundos imobiliários a gente sabe que são imóveis negociados na Bolsa de Valores, então por 100, 200, R$ 1.000 a gente pode comprar uma fração daquele imóvel através das cotas de fundos imobiliários. E muitos investidores iniciantes, eles têm dúvidas sobre quais são as taxas que estão embutidas quando a gente compra fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou falar das 3 taxas que podem estar embutidas aí nos seus fundos imobiliários, nas suas compras de fundos imobiliários. A primeira dessa taxa seria a taxa de corretagem. Essa taxa é cobrada pelas corretoras como uma forma delas lucrarem sobre as nossas compras de investimento. Porém, atualmente, quase todas as corretoras mais famosas, elas não cobram taxa de corretagem. Então, quando você vê uma corretora que tem corretagem zero ou sem taxa de corretagem, significa que ela não cobra essa porcentagem quando você investe. Então, o que isso quer dizer? Que se você separou R$100 para comprar uma cota de fundo imobiliário e a cota do fundo imobiliário está R$100 na bolsa, então você não vai precisar nenhum dinheiro a mais para fazer essa compra. Com esses R$100 você pode comprar essa cota. Então, essa é uma taxa que, particularmente, a gente não precisa se preocupar. Que se você pegar as maiores corretoras, como a Rico, a XP, Modal Mais, a Easy Invest, que agora é corretora do Nubank, o Banco Inter também, então você não vai precisar se preocupar com essa taxa de corretagem, porque nenhuma dessas corretoras atualmente cobra taxa de corretagem. A segunda taxa, que essa a gente não pode escapar, é a taxa de administração. Todos os fundos, não importa se eles são fundos imobiliários, fundos de ações ou ETFs, eles vão cobrar a taxa de administração, essa taxa que vai pagar a equipe do fundo. Então, nos fundos imobiliários a gente vai ter a gestora e a administradora do fundo. A gestora que faz as decisões de compra, essas decisões mais intelectuais, seria o cérebro do fundo. Então ela estuda os imóveis para ver qual é o mais adequado para o fundo imobiliário. A administradora é uma instituição financeira, ela cuida de toda a parte financeira do fundo. Então, a gestora ela escolhe e a administradora vai lá e compra o imóvel para o fundo. Então, a maioria dos fundos imobiliários eles vão ter uma taxa um pouco parecida, uma taxa de administração um pouco parecida. A gente pode usar essa taxa para comparar os tipos diferentes de fundos, pegando, por exemplo, fundos de lajes corporativas e comparando diversos fundos, para ver quais que têm as melhores taxas, as taxas mais baixas. Porém, eu acho que esse é um dado que você não precisa se preocupar muito. O melhor seria se preocupar com a qualidade da gestão. Se os gestores estão administrando os imóveis do fundo de forma competente, ou seja, eles estão falando com os inquilinos, eles estão promovendo reformas quando necessário. Isso tudo a gente pode ver no relatório gerencial, que é o relatório que a gestora prepara e lança lá no site da Bolsa de Valores, no site da B3. Então, taxa de administração é uma taxa que é cobrada da gestora. A gente não precisa se preocupar em pagar aquela taxa, gerar um boleto para pagar, porque a gestora vai lá e ela pega uma parte do patrimônio ou do lucro do fundo e ela repassa para a gente os dividendos com essa taxa já subtraída. Então, tudo que a gente recebe na nossa corretora já é um valor líquido. E a terceira taxa é a taxa da B3. Atualmente, os fundos imobiliários eles não pagam imposto sobre os dividendos. Essa é uma das maiores vantagens deles. Porém, existe uma taxa criada pela nossa Bolsa de Valores sobre os dividendos. E essa taxa é cobrada tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Como é que essa taxa é cobrada e quando ela é cobrada? Essa taxa ela é só subtraída quando a gente tem mais de R$20.000 em Bolsa de Valores investido em uma corretora. Então, por exemplo, se eu tiver 10 mil em uma corretora e 10 mil em outra corretora, essa taxa não é cobrada para mim. Só quando eu ultrapasso R$20.000 investidos em bolsa que essa taxa sobre os dividendos é cobrada. E a B3 ela cobra 0,12% sobre os dividendos. Então essa taxa é cobrada na fonte e tudo que a gente recebe na corretora já foi subtraído essa taxa, já foi tirado esse 0,12%. Então eu particularmente não me preocupo muito com essa taxa, que é uma taxa muito pequena. Então mesmo tem pessoas que elas distribuem o seu patrimônio em várias corretoras para não chegar a 20 mil, mas chega um tempo quando você está investindo para o longo prazo que você não consegue mais
fugir desses 20 mil reais. Você consegue bater aquele dinheiro mais rapidamente, principalmente quando você economiza bastante. Então eu não me preocupo muito com essa taxa da B3, o meu foco é investir o máximo que eu consigo para acumular o patrimônio. Então, com isso, eu consigo que o meu patrimônio cresça mais rápido. Esse é o meu objetivo principal. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida mais sobre as taxas cobradas sobre fundos imobiliários, não deixe de comentar aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal. E até logo!